Meu nome é Thiago Queiroz, sou pessoa com deficiência visual, tenho uma baixa visão severa, tenho 32 anos, sou graduado em Direito, especialista em Gestão Pública, especializando em AE, Atendimento Educacional Especializado, e em Direito Constitucional, e também sou aluno especial do mestrado em Educação. E eu quero falar um pouquinho hoje acerca do capacitismo. O que é o capacitismo? O que ele ocasiona na vida da pessoa com deficiência? Quais são os impactos realmente do capacitismo para a pessoa com deficiência? Bom, então vamos lá. Capacitismo é o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência mediante a condição dela. É quando as pessoas, por ação ou omissão, veem a pessoa com deficiência com discriminação e não vê que ela é uma pessoa capaz realmente de agir com as suas vontades em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E é mediante a isso que eu quero falar hoje acerca desse tema. E por que eu vou falar sobre esse tema? Eu posso dizer para vocês que muitas das vezes as pessoas dizem: "Ah, você não vivenciou nada. Ah, você não sofreu nada, você não passou por nada nessa vida". E eles dizem isso pela nossa condição de pessoas com deficiência. Muitas vezes menosprezam a nossa capacidade, menosprezam a nossa história. As pessoas não conhecem a nossa história e, por nós sermos pessoas com deficiência, já dizem que a gente sempre dependeu dos outros, dependeu das pessoas. E é mediante a isso, com muita dor no meu coração, eu queria poder estar contando um pouquinho da minha história de uma forma feliz, de uma forma alegre. Mas eu vou ter que contar um pouco essa minha história pelos fatos dos preconceitos que eu constantemente venho sofrendo, porque pessoas dizem: "Ah, você não passou por nada nessa vida, você não sofreu por nada nessa vida". E muitas das vezes a minha resposta é o silêncio, porque eu não vou discutir com pessoas ignorantes que muitas das vezes não compreendem a história do outro. Não adianta. Mas eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês e vou falar realmente como começou as minhas atividades para tentar vencer nessa vida. E eu vou falar um pouquinho de vocês que eu comecei a trabalhar um pouquinho cedo, não tanto como os meus pais. Sou filho de garçom, meu pai é Daniel Praxedes Queiroz. Ele é garçom, ele é muito batalhador. Teve que sair daqui do estado do Rio Grande do Norte para ir para São Paulo mediante a seca. Levou minha mãe para lá eles casaram, tiveram eu. E eles fizeram a vida deles por lá e eu tive que vir para cá. Minha mãe também teve que vir mediante uma doença do meu avô. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho das minhas atividades e só para vocês terem ciência. Se realmente, se as pessoas conhecessem um pouquinho da minha história, se elas tirassem a deficiência, elas tirassem da visão delas a pessoa com deficiência que eu sou e olhassem um pouquinho para a minha história, talvez elas não diriam isso. Vamos lá. Aos meus 15 anos de idade, eu fiz até um pequeno slidezinho aqui para poder me auxiliar. Aos meus 15 anos de idade, eu fui ajudar meu pai no carrinho de pastel. Desde pequenininho, aos meus 15 anos, estava ali ajudando o pai fazia pastel para vender. Ele teve um acidente e mediante esse acidente ele não pôde mais trabalhar como garçom durante um certo tempo e mediante a isso ele foi trabalhar fazendo pastel, era pasteleiro e eu fui vender pastel junto com ele. Nesse meio tempo eu fui vender também din-din, que lá em São Paulo, que eu nasci e me criei em São Paulo, meus pais são daqui, do estado do Rio Grande do Norte, e lá nós chamamos chup-chup, aqui nós chamamos din-din. E eu vendi din-din durante muito tempo, aos meus 15 anos de idade, ajudava meu pai no carrinho de pastel, além disso eu estudava para poder ter uma graninha extra. Aos meus 16 anos de idade, eu fui vender água e refrigerante nos semáforos, porque juntamente com os meus colegas nós colocávamos a água, fazíamos gelo, colocávamos o isopor e íamos vender nos semáforos. Aos meus 17 anos de idade, eu fui vender fraldas nas ruas, vender produtos de crianças, colocava uma mala nas costas, cheio de fraldas e ia andando nas ruas vendendo fraldas para tentar ver se conseguia algum dinheiro.
E também aos meus 17 anos de idade, antes de completar 18 anos, eu comecei a trabalhar no Lanches Independência Limitada, um restaurante onde meu pai trabalha até hoje. Foi muito bom a experiência no restaurante, muito bacana. Saudoso seu Aristides abriu essa porta, o meu amigo Diego estava lá, ajudou bastante. Então foi muito bom minha experiência no restaurante Lanches Independência Limitada. Aos 19 anos, eu fui trabalhar no Hotel Atlântico. Eu amava trabalhar no Hotel Atlântico, de frente para a praia, era muito gostoso, eu me divertia bastante, bastante mesmo. Pense, um lugar que eu gostei, que eu amei trabalhar, fazia coquetel, fazia drinks, brincava com os hóspedes. Era muito, fui tudo, fui caixa, fui meio que gerente, praticamente fui tudo naquele hotel. Era muito divertido, eu amava mesmo. E aí, o que que acontece? Mediante a questão da visão, eu tive que sair do hotel e eu não aceitava que eu era pessoa com deficiência. Até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre a questão de deficiência. Tentaram até ver para me aposentar. E na minha mente foi o seguinte, eu nunca vi um garoto, na época eu tinha 19 anos de idade, eu nunca vi um garoto aposentado. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Aí consegui trabalhar numa empresa, numa loja de bolsas, que eu me divertia bastante também. Osmânia, lembrei o nome da. A dona da loja gostava de ser chamada de Rose, mas ela não gostava do nome dela, que era Osmânia. Era muito divertido. Quando a gente batia a meta da semana, a gente fazia até a brincadeira quem dançava na boquinha da garrafa. Misericórdia, dancei muitas vezes, viu, gente? Sinal que eu vendia bastante. E era muito bacana, eu recebia muita caixinha, principalmente das senhoras. Porque imagine um homem vendendo bolsa, femininas. Então, às vezes eu colocava aqui no cós, brincava principalmente com as senhorinhas. Assim, eu amo vovó. E brincava com elas, ganhava muitas caixinhas. Só que também não começou a ser legal trabalhar na loja de bolsas, porque eu já não estava mais conseguindo enxergar as etiquetas. Então, preferi sair da empresa e fui vender doces. Como assim, Thiago, tu foi vender doce? Eu fui vender doce nos ônibus. Porque eu não queria depender dos meus pais. Eu não queria depender da minha mãe, não queria depender do meu pai. E eu lembro um fato muito interessante que eu só tinha 10 reais no bolso. E eu fui comprar os doces, né? Para poder vender. E comecei a vender, no final do dia eu tinha 30 reais. Depois de um tempo eu consegui já fazer uma média de 200 reais por dia. Comecei a fazer uma média de 300 reais por dia. Isso vendendo doce nos ônibus. E só para vocês terem ideia, achavam que eu estava traficando. E na verdade eu apenas estava trabalhando muito árduo. Eu começava a trabalhar das 9 horas da manhã e até as 10 horas da noite, andando o dia todo. Eu passei praticamente 1 ano e meio trabalhando o dia todo, no calor, no frio, na chuva. E eu tinha um diferencial, porque muitas das pessoas que vendiam doce nos ônibus, eles chegavam lá dizendo: olha, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô passando mal, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E muitas vezes nem tava. Misericórdia, tava até jogando agouro, né, sobre ele mesmo, ou sobre ela mesmo. No meu caso, não. Eu sempre gostei de trabalhar com a verdade. E quando eu ia vender os doces nos ônibus, eu chegava: olha, aqui nós temos a jujuba mais saborosa do mercado brasileiro. Jujuba de todos os sabores, todas as frutas que vocês possam imaginar. E a melhor é a de tutti-frutti. Quando você pega ela, coloca na sua boca, ela começa a derreter, é tão saboroso, gente. Se você tiver com dor na garganta, nós temos aqui a jujuba de hortelã. Você coloca ela na boca, rapaz, você já começa a sentir aquele ardorzinho, é maravilhoso. 1,50 centavos, 3 por R$ 1 e vamos que vamos, porque juntos somos mais fortes, vamos se divertir, galera. Quando era Natal, eu colocava o gorrinho de Papai Noel. Quando era Páscoa, eu colocava o dentezinho do coelho. Eu vendia muito por causa desse diferencial. Não me fazia de coitado. Em nenhum momento eu me fiz de coitado. Eu acho isso um absurdo. Até mesmo as pessoas veem as pessoas com deficiência como os coitados e eu não suporto isso. E o que acontece? Aos meus 21 anos de idade, mediante a um câncer de vovô, eu tive que vir para cá, para o Rio Grande do Norte, para a cidade de Serrinha dos Pintos. Então, outra atividade que eu fui aprender é a lida do campo. Gente, pensa numa questão como é difícil. Trabalhar com enxada, com a roçadeira, passar a comer na forrageira, tirar as palhas
de carnaúba, de coco, para poder passar na forrageira, molhar o resíduo, colocar para a vaca, chiqueirar o bezerro todo dia à tarde, levantar cedo. Então, assim, foi uma experiência muito boa que eu aprendi. E aos meus 21 anos de idade, eu tive a oportunidade também de conhecer uma médica que ela disse assim, Tiago, você tem uma baixa visão, e ela pediu para que eu fosse do Onofre Lopes. Então eu fui para Onofre Lopes e lá foi constatado que eu tinha uma deficiência rara na visão. Os nervos do fundo do olho estão atrofiados e eles deram um período até os meus 40 anos para eu ficar sem visão. E aí eu voltei para a Serrinha dos Pintos, praticamente sem recursos, sem nada. E aí um colega meu que trabalhava com pintura me chamou, Tiago, bora trabalhar com pintura, você vai ser meu auxiliar. Vou na hora. Errei muito, borrei muito, mas meu amigo sempre chegava, consertava onde tinha o meu erro e tal. Sempre nós deixávamos muito limpos a casa, então foi uma experiência muito boa trabalhar realmente com a pintura. E também, aos meus 21 anos de idade, eu colocando aqui, vendo o meu relapso histórico, comecei a vender din-din, também chup-chup, novamente, para poder auxiliar nas rendas, porque já perto de completar meus 22 anos eu casei e tinha que sustentar a casa, a gente não tinha nenhuma renda. Aos meus 22 anos de idade, eu comecei a receber o benefício de prestação continuada. E quando eu comecei a receber o benefício, muitas pessoas colocaram medo. E aí, nesse momento, eu já estava até com um pouco de depressão, porque quando você recebe a notícia que você vai perder sua visão e que você não pode fazer nada, você não pode ficar sem dormir, várias restrições, questões alimentares, sua vida vira um chão. E até é importante abordar sobre a questão alimentar, porque quando eu falo que eu não posso comer camarão, quando eu falo que eu não posso comer carne de porco, as pessoas zombam de mim. Ah, você é fresco. Ah, você não come nada. Só que é aquela questão. Não é que eu queira ser fresco. Não é que eu queira ser chato. Estou tentando preservar minha visão, só que as pessoas não prestam atenção nisso. Elas só acusam. Elas só falam mal. Eu não como não é porque eu não gosto. É porque não faz bem para mim. Quem sabe as dores que eu sinto sou eu. Tô mentindo? Tô perguntando isso para você. Aí o que acontece? Dos meus 22 até os 25 anos de idade, eu fiquei praticamente sem fazer nada. Porque eu entrei nesse período de meio que de luto com o sofrimento da deficiência, que eu até então não conseguia me aceitar como uma pessoa com deficiência, mas somente aos 25 anos eu comecei a ter um empoderamento da minha pessoa. Então eu comecei a acreditar que mesmo se eu tivesse a deficiência, eu poderia lutar e eu poderia vencer na vida. Então eu tomei a decisão de vir para cá, para Mossoró, e fiz minha inscrição num curso de graduação em administração, passei, só que acessibilidade não havia na instituição. Então foi assim que eu vim para Mossoró, e aí eu comecei o curso, como não deu para continuar na graduação, comecei o curso de auxiliar de recursos humanos. Depois do curso de auxiliar de recursos humanos, fiz o curso de massoterapia, e aos meus 26 anos de idade, eu consegui entrar passei em primeiro lugar no Enem no curso de física, licenciatura em física. E mediante a isso, o que acontece? Aconteceu um problema na UERN, eu fui impedido de ingressar na UERN por ser pessoa com deficiência. É uma instituição que abordava muito sobre a questão da inclusão, não promoveu a inclusão e eu fui impedido de realmente ingressar na universidade. Mas mesmo assim, o que eu fui fazer? Conversei com o dono de uma escola particular e pedi para ele se eu pudesse fazer novamente o terceiro ano do ensino médio. Ele achou uma loucura minha, mas mesmo assim, aos meus 26 anos de idade, quer dizer, aos meus 26 anos de idade, eu comecei a fazer o terceiro ano do ensino médio novamente, que eu terminei o ensino médio em 2005. Fiz também um curso de preparação para o Enem, e também fiz um curso técnico e logística, que foi muito legal. O curso técnico e logística eu amei, eu conheci pessoas maravilhosas, e foi no curso técnico e logística que
que eu tive a oportunidade de conhecer a Associação de Pessoas com Deficiência Visual através da minha amiga Lúcia, e foi muito interessante, foi muito bacana. E também comecei deixa eu ver aqui. Sim, e eu comecei a vender trufas e desinfetantes para poder pagar os custos, porque eu recebi o benefício, só que eu tinha que pagar aluguel, um aluguel, transporte, água, luz, celular. Então, assim, muitas vezes não dava. Mesmo meu pai me ajudando, não sobrava dinheiro para pagar os meus cursos, que eu fazia o curso profissionalizante, o curso preparatório para o Enem e o terceiro ano do ensino médio novamente que eu estava fazendo. Aos 27 anos, eu ingressei na universidade, no curso de Direito, mediante a negativa da Universidade da UERN. Eu comecei a ir todo santo dia a pé, da onde eu morava, do Boa Vista até o UNP, pedindo uma bolsa de estudos. Eu fiz a prova, porque eu tinha um desejo, eu tinha colocado nas minhas metas como que eu ia entrar na universidade em 2015. E assim eu fiz e eu entrei. Aos meus 28 anos, deixa eu ver aqui, eu passei no curso de filosofia aos meus 28 anos e comecei filosofia e também comecei a procurar estágio. Eu estava graduando em direito. Gente, pasmem, eu procurei em 20 escritórios de direito, 20 escritórios de advocacia, um espaço para me estagiar, e a maior parte das pessoas, dos advogados, das pessoas que eram responsáveis pelo escritório, diziam: o que você pode fazer? Você é pessoa com deficiência. Não acreditaram na minha capacidade, mas continuei investindo, e aos meus 29 anos eu comecei a estagiar na Secretaria Municipal de Administração. Foi um momento riquíssimo, maravilhoso. Fiquei lá até os meus 31 anos, até que eu comecei a comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E, além disso, eu comecei a corrigir trabalhos, que eu tive que sair da Assembleia, aconteceram uns fatos que eu não vou adentrar aqui. E fiz vários cursos, deixa eu ver aqui. Comecei minha especialização em Direito Constitucional, comecei minha especialização em AE, e hoje, aos meus 32 anos, eu já sou especialista e estou me candidatando a vereador. Aí a pergunta que eu faço para vocês: será que eu não tive história? Será que realmente eu sou uma pessoa coitadinha, como as pessoas visam? É algo a se pensar.